Salve a todos, pessoal! Espero que todos estejam muito bem. A aula de hoje busca entender como que o potencial padrão pode depender da concentração das espécies envolvidas na minha pilha. Muito embora na última aula, ou até na penúltima aula, eu tenho comentado e enfatizado que o potencial padrão ele não depende do tamanho da célula. Então, eu posso pegar uma célula, do tamanho de um balde ou do tamanho de um becker. Se eu tiver hastes de ferro ou de qualquer outro metal, de cobre, de zinco, essas hastes, quando ligadas com um esquema eletroquímico, com uma célula eletroquímica, elas não vão ter um potencial diretamente proporcional ao tamanho da haste. O potencial ele vai permanecer constante. Ele depende da espécie, né? Ele depende do metal, nós já estamos vendo isso. Ou da espécie oxidada ou reduzida, que não necessariamente precisa ser um metal. Mas uma coisa que eu não comentei propositalmente, né? Coisa que eu vou conduzindo aos poucos para que você vá conseguindo construir, né, esse raciocínio. Uma das coisas que eu não comentei é que a concentração da solução, sim, ela pode ter pode fazer com que o potencial da célula seja alterado quando eu altero a concentração das espécies. E é a isso que nós vamos nos ater na aula de hoje, perfeito? O conteúdo que eu trago aqui ainda são aqueles slides da aula 5. Eu tinha comentado aí algumas coisinhas sobre como que o potencial padrão tem relação com a energia livre, como que eu posso calcular potenciais padrão de espécies oxidadas ou reduzidas que não estão naquela tabela. E pronto, eu cheguei nessa resolução do exercício, né, no último vídeo. E agora nós continuamos na aula de hoje para tentar entender como que o potencial ele vai depender da concentração das espécies. Para isso, a gente precisa antes rememorar algumas coisinhas. A primeira delas é a equação 1 aqui ao lado, né? Que relaciona a energia livre padrão da reação com aquela expressão ali, menos RT ln de K. Isso aqui é termodinâmica básica, é equilíbrio químico. Então, menos R é a constante dos gases. Todo mundo já está cansado de saber disso. T é a temperatura absoluta, obviamente medida em Kelvin, e Ln é o logaritmo neperiano, e K talvez você não lembre o que é, né? Em alguns lugares está escrito Kc, em outros lugares está escrito Kp, e em outros lugares, e lugares aqui eu me refiro a livros de química, né? Está expresso como K e Q, ou seja, equilíbrio. Então, K maiúsculo representa a razão entre produtos e reagentes. Tá? Em qualquer lugar que você vê essa expressão, saiba que ele se refere a isso. Então, produtos sobre reagentes. E daí, né? Nota que eu coloquei aqui entre colchetes justamente para levar você a ideia de que eu estou falando em concentração dos produtos e dos reagentes, tá? E concentração no estado padrão, eu já comentei isso, eu lembro que eu comentei. A concentração da espécie, quando ela está no estado padrão, geralmente ela é igual a 1 mol por litro, tá?
Então, se eu tiver uma reação genérica qualquer, por exemplo, a reação Azinho de Azão mais Bzinho de Bzão, em equilíbrio com Czinho e Czão mais Dzinho e Dzão. Reação genérica, né? As espécies químicas Azão, Bzão, Czão, Dzão, são as espécies, né? Carbono, nitrogênio, lítio, urânio, né? Qualquer coisa. Ali tem 120 elementos aí que podem se enquadrar nesses A, B, C e D maiúsculos. E o que é o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho? Então aqui, né? Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são os coeficientes estequiométricos, tá? Coeficientes estequiométricos. E aqui eu tô relembrando um conteúdo aí que provavelmente você já deve ter visto, mas é relevante aqui, tá? Então, a constante de equilíbrio dessa reação é aquilo ali que eu acabei de esconder, né? O K de equilíbrio é os produtos em relação aos reagentes, mas eu já dei uma complicada aí propositalmente, né? Então, se eu for escrever a constante de equilíbrio, eu tenho que fazer os produtos, sempre o produto que está do lado de lá, né? Então, a concentração do produto C elevado ao coeficiente estequiométrico de C, tá? Multiplicado pela concentração de D elevado pelo coeficiente estequiométrico de Dzinho. Né? Aqui embaixo são os reagentes. Quem são os reagentes? A e B. Portanto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Analogamente ao que eu escrevi ali em cima. Note que foi conservada aquela situação de produtos sobre reagentes. Né? Eu tenho ainda a mesma ideia. Então, beleza. Eu escrevi aqui uma equação genérica que representa o equilíbrio químico de uma equação química genérica. Tá? E aí, eu tenho que lembrar que esse valor de constante de equilíbrio ele me fornece algumas coisas que são, para os químicos, muito importantes. Primeiro, constante de equilíbrio pode assumir quais valores? Nota que os valores que esse número aqui pode chegar, né? Pode ser um número muito grande, muito maior do que zero. Pode ser um número igual a zero, ou, aliás, igual a zero não, um número igual a 1, ou essa constante de equilíbrio pode ser menor ou até muito menor do que 1, mas nunca vai ser zero. Né? Opa, aqui também, desculpem por esse ato falho, maior do que zero, se bem que vai ser maior do que zero também, né? Mas maior do que 1, muito maior do que 1. Então, como assim, né? Olha só, se eu estou falando que a constante de equilíbrio são os produtos sobre os reagentes e que uma reação está consumindo os reagentes e aumentando os produtos, então eu tenho um número muito grande em cima de um número muito pequeno, né? Dividindo. Então, a minha constante de equilíbrio para uma reação que se processou ao ponto a consumir muito do reagente e produzir muito do produto vai ser um valor muito grande. Imagina que você tem no início ali 1 mol de A, 1 mol de B, colocou ali no becker e agora tem 1 mol de C e de D. Ou talvez ainda não chegou até o fim a reação, mas você já tem 0,9 mol de C e 0,9 mol de D. Então, a constante de equilíbrio seria esse 0,9 vezes 0,9 dividido por 0,1 vezes 0,1. Perfeito? Se os coeficientes estequiométricos fossem 1 para facilitar. Entende que se tiver muito produto, o valor de K vai ser muito grande. Quando tem muito produto, vou falar
a reação está sendo deslocada para a direita, tá? Eu tenho produção de produtos. Então, toda vez que eu tenho um valor de K muito grande, muito maior do que pode ser 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10, tá? Valores que K pode assumir justamente quando consome quase todos os reagentes, só ficam os átomos ali e todo o resto do produto, esse número vai tender a ser muito grande, né? Pega uma calculadora e faz isso, você já vai perceber. Um número muito grande dividido por um número muito pequeno. Então eu tenho um K muito maior do que 1. Eu consigo prever que a reação ela saiu dos reagentes e foi para os produtos, aliás, consumiu os reagentes e gerou muitos produtos. Se o K for muito maior do que 1. E o inverso vai ser válido para o contrário, né? Se o K for muito menor do que 1, que tipo de razão matemática que eu vou ter quando eu tenho aqui C e D sobre A e B que eu vou ter um valor muito pequeno? Só e somente quando A e B forem muito grandes, né? Essas coisas, o K de equilíbrio e a concentração dos reagentes são inversamente proporcionais. Então, o que quer dizer de uma reação que tenha muito A e B e não tenha quase nada ou só um pouquinho de C e D? Que a reação não andou, que não reagiu, que ela não aconteceu. Ou talvez até aconteça, mas no período que eu avaliei, aconteceu muito pouco da conversão dos reagentes e dos produtos. Então, do 1 mol e 1 mol de A e B, eu chego ali numa situação onde mesmo tentando fazer a coisa reagir ali, eu ainda tenho 0,99 mol de A, 0,99 mol de B, 0,001 mol de... Entendeu? Nessa situação, a minha constante de equilíbrio vai ser muito menor do que 1. Então, o K de equilíbrio quando igual a 1, né, é quando eu tenho aí o perfeito equilíbrio entre reagentes e produtos. Tá? Então, isso aqui é só para relembrar que o que é o K de equilíbrio, tá? A constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela surge quando eu considero as soluções, né, todas no estado padrão, ou seja, 1 mol por litro. E se eu não tiver uma solução padrão, né? Posso ir para o laboratório fazer uma solução de qualquer outra concentração. Aí, ao invés de falar de K de equilíbrio, usa-se uma outra letra quando as coisas estão fora do padrão, que é a letra Q, tá bom? Eu já vou falar mais sobre o Q, tá bom? Por hora, simplesmente coloque na sua mente que quando eu tenho uma reação química onde as espécies não estão a uma concentração de 1 mol por litro, pelo menos em uma situação inicial, eu não tenho mais uma situação de equilíbrio no estado padrão e aí eu preciso usar a letra Q. A gente já vai falar mais sobre isso, eu já vou falar mais sobre isso. Então, beleza. Isso aqui é termodinâmica, né? E aí quando eu avalio K em relação a ΔG, eu sei para onde, como eu já tenho um indicativo de progresso de reação e de equilíbrio, e como eu sei que a energia livre de Gibbs, novamente, conteúdo do semestre passado, conteúdo de termodinâmica, conteúdo que eu várias vezes falei que era muito importante. Quando o ΔG é menor do que zero, o progresso da reação em relação à formação dos produtos ainda é espontâneo, ainda vai acontecer. Quando o ΔG é igual a zero, quer dizer que já atingiu-se o equilíbrio, e quando o ΔG é maior do que zero, quer dizer que eu preciso forçar a reação a acontecer, ou o sentido direto não é mais espontâneo, o sentido inverso será espontâneo. Então, há uma relação entre energia de Gibbs, entre espontaneidade e equilíbrio. Nem tudo que está no equilíbrio já chegou no fim. Algumas reações, isso é peculiar de cada reação. Algumas reações eu vou ter uma conversão completa de reagentes em produtos, outras não. Tá?
Então, com essa equação número 1, eu consigo fazer esse link entre a composição do equilíbrio e o sentido que a reação ainda está seguindo. Por mais que eu consigo expressar, portanto, cada fração, cada proporção de cada espécie envolvida, conhecendo o ΔG, eu posso fazer predições. A reação ainda vai progredir, não, a reação já está no equilíbrio, não vai acontecer mais nada, ou não, a reação está muito fora do equilíbrio, ela vai até retroagir um pouquinho. Então, essa é a informação que eu consigo da equação 1. Nós já vimos que aquele mesmo ΔGR padrão da equação 1, que vimos extensivamente no semestre passado, ele também aqui nesse curso de eletroquímica, ele foi relacionado a menos NFE padrão. Bom, então, a variação da energia livre de Gibbs, ela está relacionada e diretamente relacionada ao potencial padrão da célula. É algo que eu já falei muito, né, nos últimos vídeos. Beleza? Então, se eu tenho um ΔG aqui e um ΔG lá, eu posso comparar eu posso igualar essas duas equações. Né? Então, igualando 1 e 2, eu tenho uma expressão muito legal, uma expressão que me informa se o equilíbrio ln de K, como que esse equilíbrio está em relação a um determinado potencial de célula a uma determinada temperatura. O resto é tudo constante, né? Então, é aqui que vem aquela história de por que algumas pilhas e baterias viciam. Se bem que vocês são mais novinhos, não correm tanto esse risco. Mas antigamente as baterias eram uma droga, porque não funcionavam. Aliás, funcionavam, mas elas viciavam muito rápido. Então, o viciar, né, na verdade, é quando eu, por alguns motivos técnicos, na verdade, recarregar a bateria faz com que haja uma certa degradação de algumas camadas poliméricas e que inviabilizam a volta ao estado padrão daquela bateria. E aí, quando isso é inviabilizado, a minha bateria dura menos, fica viciada, né? Ela descarrega muito rápido, embora ela continue tendo o mesmo potencial. Então, é aqui que eu consigo estabelecer uma relação entre potencial e equilíbrio. E isso daqui vai nos servir, por exemplo, para indicar como que é a composição do equilíbrio de uma reação somente analisando esses potenciais. Isso tem uma aplicação enorme na química, né? Principalmente na química, mas ela nos ajuda a entender como que é a composição química de um determinado meio reacional, conhecendo somente o potencial químico. Tá? A gente vai ter um exercício mais no fim ali, onde você vai conseguir relacionar. E eu não queria me estender tanto aqui, porque o grande ponto dessa aula, desse vídeo, é sobre esse simpático senhor que vemos aqui à direita, o Walter Nernst. Nernst foi aluno do meu cientista favorito. Qual que é o teu cientista favorito? Vai ter alguém que vai falar aí Planck, ou Einstein, Bohr, né? Ou Turing, né? Ou alguém mais de outra área. O meu cientista favorito é o Ludwig Boltzmann. Boltzmann é uma das figuras centrais na fisicoquímica. Você provavelmente estudou termodinâmica, mas é uma termodinâmica denominada termodinâmica clássica. Uma termodinâmica que relaciona algumas leis empíricas e aí avançamos aí com uma definição de algumas funções de estado que nos são importantes. Existe uma outra termodinâmica, a termodinâmica estatística,
que foi desenvolvida por Ludwig Boltzmann, que foi uma figura incrível, uma inteligência incrível. E ele foi o primeiro a conseguir vislumbrar como que a termodinâmica se dava em função do comportamento e do estado das moléculas ou dos átomos. Porque toda a parte termodinâmica clássica, ela simplesmente relaciona as coisas e traz mais a questão do fenômeno, mas não necessariamente o entendimento do que está acontecendo com as moléculas e com os átomos. O Boltzmann teve essa concepção. Em verdade, os trabalhos de Maxwell, além de ele desenvolver toda a termodinâmica estatística, tem muita também influência na cinética química, na mecânica quântica, a parte o principal momento onde é quebrada, onde as leis da física clássica não são mais aplicadas para átomos e moléculas, e aí precisa ser criada a mecânica quântica, parte de um pressuposto também usado por Boltzmann. Era uma figura inteligentíssima e também está relacionado aí à eletroquímica. Ele está relacionado à eletroquímica porque um dos seus pupilos é esse simpático senhor aí, né? Então, o Nernst era até contemporâneo de Arrhenius, né? Outra figura, Svante Arrhenius, né? Uma figura importante aí na termodinâmica de soluções. E o Nernst conseguiu descrever, lá em 1900, acho que na década de 20 do século passado, ele conseguiu desenvolver uma equação que relaciona o potencial padrão, aliás, o potencial de célula fora do padrão, principalmente quando esse fora do padrão remete a condições onde as soluções não estão no padrão, né? Não estão a 1 mol por litro. Então, lembra lá porque que eu fiquei falando da constante de equilíbrio? Porque logo eu vou falar do Q, né? Que é o quociente de equilíbrio. Também é uma forma, tem a mesma formulação, mas só um nome diferente, uma letra diferente, só para te ajudar a lembrar que as coisas não estão no estado padrão, ou seja, 1 mol por litro. Então a equação, ela relaciona o potencial da célula, né, a equação de Nernst, ela relaciona o potencial da célula fora do potencial padrão dessa maneira, ó, discutindo item a item aqui. Pega o potencial padrão da célula e desconta disso menos RT sobre NF ln de Q. Então, o Nernst ele percebeu que se eu diminuir ou aumentar a concentração daquelas soluções que compõem a minha célula, o que eu acabei de falar? Se eu aumentar ou diminuir concentrações das soluções da espécie, eu estou alterando o Q, né? O K de equilíbrio, eu estou alterando o quociente de equilíbrio, né? Então, o que é a reagente? A reagente lá é o A, B, B, vou colocar aqui só a espécie Azinha de A indo para Bzinho de B. Então, as minhas espécies, o meu quociente vai ser as espécies B de B e A de A. Simplesinho, né? Então, vamos considerar esses coeficientes estequiométricos igual a 1 aqui, para não ficar apurrinhando aí a explicação. Se eu tiver uma solução que esteja mais ou menos concentrada, eu vou tirar o logaritmo dessa concentração e colocar ali em todos essas constantes, né? Lembra lá, R, T, N, R, N, o número de elétrons envolvidos, e F, a constante de Faraday. Esse produto descontado do potencial da célula num estado padrão
é o potencial da célula, quando eu tenho soluções fora do estado padrão. Então, essa equação é super útil para nós, para estimar o potencial de uma célula quando a célula encontra-se com concentrações distintas daquelas concentrações no estado padrão. E como que Nernst conseguiu isso? Ele pegou aquelas equações que eu tinha colocado ali para vocês. Então, a variação da energia livre padrão da reação, ela é igual à variação da energia livre. Aliás, desculpa, Nernst se virou no túmulo agora. Aqui. A variação da energia livre da reação em qualquer composição é igual à variação da energia livre da reação no estado padrão mais RT ln do quociente. É análogo àquela equação que eu tinha colocado, né? Tem mais algum igual análogo à equação 1. Na verdade, a equação 1 ela só é uma forma mais condensada de mostrar isso daqui, tá? Mas a equação 1 surge dessa equação aqui. E o passo a passo desse desenvolvimento dessa equação eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar terrivelmente longo o vídeo, tá? Mas leve por absurdo que a energia de Gibbs de uma solução ou de uma composição qualquer, ela depende do quociente de equilíbrio, né? do Q maiúsculo. Então, uma vez que nós temos essa equação aqui, que eu não vou trazer exatamente da onde que ela surge, e uma vez que nós tenhamos conhecimento daquela equação que eu já mostrei para vocês também, ΔG da reação é igual a menos NFE padrão, eu consigo, aliás, ΔG padrão é menos NFE padrão, e também o ΔG da reação também pode ser menos NFE que não esteja no estado padrão, né? Tirei aquelas duas bolinhas ali de cima e eu consigo reescrever essas duas. Eu consigo reescrever a equação em vermelho dessa outra maneira, ou seja, quando ela não está no padrão. Então, eu posso substituir isso que eu escrevi aqui em vermelho no que eu coloquei ali em azul. Então, o que é o ΔGR aqui em azul? É menos NFE. Por quê? Porque é o ΔG que não é no padrão. O ΔG que não é no padrão é essa equação aqui, né? O que é o ΔG padrão? O ΔG padrão é menos NFE padrão. E aí simplesmente me resta o mais RT ln de Q. Se eu dividir, né, toda essa equação por um termo comum, né? Se eu dividir tudo isso daqui, então vou dividir tudo por menos NF, colocando tudo dividindo por menos NF, eu tenho a equação de Nernst, E igual a E0 menos todo esse termo, menos RT NF ln de Q. Então, a equação de Nernst é simples junção de duas funções estado, de duas formas de representar a mesma função de estado, né? Quando eu considero o ΔG como sendo dependente da constante de equilíbrio, ou quando eu combino isso com o ΔG para uma equação, para um potencial de uma célula. Então, notem que em alguns livros, não sei, acho que são os mais velhinhos, tá?
eles mudam o ln para log, e aí colocam um fator multiplicativo 2,30, alguma coisa, e log na base 10 do coeficiente, do quociente da reação. Isso mais atrapalha do que ajuda, né? Aplicar ln ou aplicar log dá na mesma, né? Então, a gente sempre vai recorrer a essa equação aqui que tem o logaritmo neperiano, tá? Então, só atentem-se a isso. Então, a equação linear estelar relaciona, né, o potencial padrão da célula com esse quociente estequiométrico, com esse quociente da reação. E aqui eu tenho, né, um exemplinho bem simples para ajudar a entender como que isso se aplica em prática, né? E novamente tem aquele exercício onde você é engenheiro que tem que fazer uma pilha de Daniel. Então, você decide usar uma célula de Daniel para fornecer energia para um carro elétrico, né? Só que você não tem soluções padrão à mão, faltou reagente ali, o técnico deu uma errada, aconteceu algum problema, né? Então, você tem duas soluções diluídas, né? Você já está cansado de saber o que é a célula de Daniel, e você precisa aí montar aí uma bateria usando soluções que estão fora do estado padrão, que não estão a 1 mol por litro, tá bom? Então, qual é o potencial de uma célula a 25 graus Celsius? Lembra ali que tem até uma dependência com a temperatura, aquela equação de uma célula Daniel, na qual a concentração dos íons zinco 2+, é 0,1 mol por litro, e que o cobre 2+, olha só, é 100 vezes mais diluído. Notem que aqui a gente só está se preocupando com concentração de zinco 2+, e com concentração aqui, vou até colocar aqui, né, 0,10 mol por litro, e de cobre 2+, 0,001 mol por litro. Note que a gente nem se preocupa com o eletrodo em si, né? A gente só está se preocupando com concentração de solução. Eu acho que até deixei alguma coisa aqui. E você precisa escrever o quociente da reação em relação a produtos sobre reagentes. E aqui que tem um probleminha, né? Você precisa também conhecer quantos elétrons fluem no teu sítio de oxidação para o teu sítio de redução. E você precisa conhecer a temperatura. Por quê? Porque tudo isso que eu falei, você precisa saber a temperatura, constante de Faraday não precisa, é uma constante, mas precisa saber quantos elétrons estão fluindo, que já é um exemplo tão manjado que você já deve lembrar, e isso daqui a gente vai construir, vai escrever o quociente da reação. E isso daqui, né, o potencial padrão da célula, você pode imaginar como que seria a célula no estado padrão, e aí você consegue, como você tem uma tabela de potenciais padrão, né, você consegue escrever esse potencial padrão, e que também já é manjado, né? Então, duas coisas aqui, a gente já está cansado de saber que isso daqui é 1,10 volt, o potencial da célula do Daniel é isso, quando ela está no estado padrão, e lembra lá, só cuidado, né, hoje que eu estou falando durante toda a aula e não alertei você, esse zerinho aqui em cima, né, indica padrão, né? Então, espero que você já tenha pegado isso. E a quantidade de elétrons é 2. Como a temperatura ali é 25 graus Celsius, você vai sempre se lembrar que em todas as equações termodinâmicas a gente usa a temperatura absoluta, né? Por que você não pode usar a temperatura em escala graus Celsius, né? Porque poderia colocar um zero aqui e zerar toda a equação, aí não faz sentido físico isso, né?
Agora na temperatura absoluta sim, então você tem que converter os seus 25 graus Celsius para temperatura absoluta, né? Dá uns 298,15 Kelvin. O R você vai ter, tranquilo. Então, aqui eu acho que eu coloquei algumas coisinhas, né? Que é o que eu acabei de falar. A hora que você for reler ou revisitar esse conteúdo, você vai poder ler, né? Isso aí. Então, não preciso apresentar. E agora, a única coisa que fica mais difícil, né, é estabelecer isso daqui. Antes uma coisa, lembre-se que você tinha zinco indo para zinco 2+, porque agora esse que é o ponto alto desse slide. Quem é teu reagente e quem é teu produto? Porque o quociente da reação é isso daqui. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. E quem que é o quê? Porque vai ter diferença aqui. É o cobre ou é o zinco? Os seus respectivos produto e reagente. Não vai dar na mesma aqui, né? Então, a gente tem que montar a célula. E aqui eu já tenho uma, né? Então, até colocar aqui mais fácil, né? Então, lembra lá que a célula de Daniel, quando eu represento ela, é zinco para zinco 2+, a ponte salina, cobre 2+, indo para cobre 0. Né? Aqui também é zinco 0. Né? E, obviamente, isso daqui é estado aquoso, isso aqui também é estado aquoso. Então, fecha aqui. Essa é a tua pilha, essa é a representação, a notação de célula. Então, se eu for desmembrar essa equação, né, eu tenho zinco 0 indo para zinco 2+, e ele está perdendo 2 elétrons. Legal? Então, eu tenho zinco 2+, do lado direito dessa semiflecha, né? Eu tenho o zinco como produto. E inverso, eu vou ter o cobre 2+, e aqui sim é importante eu abrir aquela notação de célula como semi-reações de oxirredução. Tá? Mais 2 elétrons indo para cobre 0. Some as duas reações. Aliás, primeiro, antes de chegar a esse ponto, quantos elétrons estão envolvidos? 2, né? Note que é 2 aqui e 2 ali, então já está certinha a quantidade de cargas, ou seja, quando eu preciso usar essa equação aqui, né, a equação 4, eu já sei que o N é 2, porque você precisou fazer a equação e balancear ela. Beleza, mas eu ainda não. O que eu quero chegar é o quociente, né? O que? Beleza, e por que eu quero saber o que é o que? Porque eu preciso saber quem que é a minha espécie que está com um reagente e quem está com um produto. Porque as duas soluções são de concentrações diferentes, se eu inverter pode dar problema. Né? Então, soma o que ficou do lado esquerdo. Zinco 0, que não me importa aqui, e cobre 2+. Cobre 2+ está para o lado esquerdo da reação. Cobre 2+ é o meu reagente. Perfeito? Vamos somar aqui, ó, zinco 2+, mais cobre 0. Zinco 2+ está do lado direito da flechinha. Então, ele é o meu produto. Agora sim eu consigo escrever o meu quociente de reação como produto sobre reagentes. Como a estequiometria, lembra lá, produtos sobre reagentes, mas eles têm que ser ponderados também pela potência igual ao coeficiente estequiométrico, mas como é um, eu nem preciso me estressar tanto, né? Então, o quociente é
igual à concentração dos produtos. Produto que é zinco 2+, então a concentração do zinco 2+, sobre a concentração do cobre 2+. Pegou? Então, aí é fácil, né? Você tem esses valores? Claro que tem. Claro que tem. Tá aqui, ó, 0,10 e 0,001. Então, beleza? Daí você consegue calcular o quociente da reação. E aí, o resto é com vocês, né? Faz o ln desse resultado do quociente, multiplica por aquelas constantes, que lembra ali do 2 também. O valor negativo de tudo isso você desconta do potencial padrão da célula, que é 1,10. E se você não tiver uma célula, Daniel, se tiver qualquer outra célula, como no caso esses exemplos aqui, né, esse exercício, você tem outros elementos, né? Então aqui eu acho que está para, até não é esse exercício, né? Aqui é para você achar a constante de equilíbrio, mas aqui tem dois exercícios bem simplesinhos, o exercício número 3, com 2 subitens bem simplesinhos, onde você tem um esquema de zinco, uma célula de zinco indo para zinco 2+, e de ferro 2+ para ferro, uma pilha de zinco-ferro. Aqui embaixo uma pilha de prata, que só tem concentrações distintas, né? Tem alguma coisa estranha. Eu vou conferir isso daqui depois. Eu acho que isso não está certo, tá? Porque não deveria estar prata e prata, vai dar o potencial 0 em algum lugar. Então acho que eu cometi um pequeno erro aqui. Deveria ser outra espécie, pelo menos. Mas o exercício A você consegue fazer com tranquilidade, né? E notem que eu já coloquei aqui os valores das concentrações de zinco 2+ e aqui de ferro 2+. Então, para fazer um breve resumo aí da aula de hoje, nós vimos que eu posso ter uma célula de concentração. O potencial é padrão quando a concentração é padrão, 1 mol por litro. Quando eu não tenho uma concentração nessa determinada concentração, né, de 1 mol por litro, eu tenho que usar a equação de Nernst para relacionar essa diferença da concentração, o quanto ela vai influenciar no meu potencial dessa célula. Tá? Então, eu desconto essa característica da concentração do meu potencial padrão. E isso me dá o potencial dessa célula que não está no estado padrão. Então, é só isso que eu teria para apresentar para vocês para hoje. Espero que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida é só me contactar. Beleza? Até mais.